Em novembro comemoramos o Dia do Trigo, mas nesta reportagem, além do trigo, vamos falar também de milho e soja, as principais culturas da agricultura aqui da nossa região. E para falar sobre o assunto, conversamos com João Carlos Reginato, o agrônomo da Emater aqui do município de Nova Prata. O trigo, e felizmente falando dessa cultura na sua data magna, né, a gente tem então ele como uma importância fundamental porque ele é um dos pilares da alimentação da população, né? Seja ele transformado em pães ou massas, de qualquer forma, né, o trigo ele é extremamente importante na questão da fome no mundo, digamos assim. Nós temos também este ano alguma situação envolvendo a cultura como um todo, como a gente pode ver aqui, ó. Nós temos lavouras excelentes esse ano, com produtividades ótimas, mas também pela primeira vez na história a gente tem lavouras em más condições, né, que estão apresentando problemas de qualidade do trigo produzido, né, inclusive algumas sendo destinadas até à alimentação animal. O município de Nova Prata nós estamos iniciando então a colheita do trigo, algumas lavouras já foram colhidas e a gente tem visto uma disparidade entre até algumas lavouras, algumas ótimas, né, com um peso hectolítrico muito bom, superando a marca dos 84 pontos, porém algumas já, as plantadas mais na parte do tarde, que a gente chama, apresentando pH baixo, inclusive não dando nem condições de comercialização como trigo para farinha, e sim para alimentação animal. Quanto melhor a qualidade do trigo produzido, a gente tem um rendimento melhor de farinha, né? Então a gente depende do tamanho do grão especificamente para dizer quanto ele vai render em termos de produção de farinha por unidade de peso, vamos dizer assim, uma tonelada de trigo, quanto a farinha produziria. Quanto melhor esse pH, ela se torna melhor em rendimento e também em qualidade. Porque hoje nós temos trigos destinados aí ao branqueamento, que a gente chama, que são trigos de excelente qualidade para a produção de farinhas nobres, né? E como temos o trigo normal, então, que o tipo pão. Mas a qualidade do trigo ela é fundamental na qualidade da farinha final. Hoje nós temos assim, o trigo top, que a gente chama, ele está num valor de R$90 a saca, que é um preço histórico, que nunca atingido antes, né? E o trigo de segunda qualidade, vamos dizer assim, que seria o outro, ele está em 85. Isso interfere muito na questão final, porém nós temos um aspecto interessante, que num pãozinho, né, nós temos até no máximo 11% do custo do pão seria a farinha, né? Então isso atrapalha, realmente ele encarece o produto final, mas no caso do pão em si, o custo final ele é maior em função da mão de obra, transportes, essas coisas, do que da própria farinha. Olha, nós estamos até num dia que nem hoje, nublado, né, esperando a chuva, porque a situação hoje é a seguinte: lavouras de trigo como essas estão esperando para serem colhidas, então esta semana deverão ser colhidas, né? E as lavouras de milho que foram plantadas cedo estão na situação já um pouco grave, já demonstrando muita deficiência hídrica, né? A soja em nosso município, como a tradição do plantio é do final de outubro, início de novembro, ela não está praticamente nem plantada, poucas lavouras foram plantadas, principalmente onde nós tínhamos palha e eram áreas de plantio direto, mas estamos com praticamente toda a agricultura de Nova Prata, no termos de grão, parada, aguardando as chuvas que esperamos que ocorram esta semana. Nós tivemos esse ano, felizmente, recursos, né, oficiais do governo para plantio da safra, né? Praticamente todas as lavouras foram atendidas, né? E houve sim um crescimento na demanda, se notou por parte dos agricultores, até já em função da safra passada ter sido frustrada, né? Muitos produtores que não fizeram financiamento à safra passada se descapitalizaram em função de terem colhido bem menos do que o previsto, né? E também esse ano aumentou o número de pessoas que fizeram financiamento buscando adequar a sua lavoura ao seguro agrícola, né? Ou ao Proagro, no caso, para que tenham um pouco de cobertura e não venham a ter tanto problema de endividamento como tivemos na edição anterior da safra. A safra, a gente tem visto assim, este ano nós estamos em patamares de preço nunca antes atingidos, né? Nós estamos falando em milho aí para serem comprados a R$90 a saca, não é o preço pago ao produtor, mas é o preço que o produtor tem que pagar quando vai comprar. E estamos falando em soja R$169 a saca. Isso é histórico, né? Se vê com uma perspectiva excelente de rentabilidade, porém a nossa grande angústia é a questão do clima, né? E se realmente se confirmar o Laninha, que está previsto para ter o seu pico no final do ano, início do ano que vem, nós não termos esse produto a ser vendido a esse preço, né? Então nós estamos felizes pelos preços atingidos, porém extremamente apreensivos em função das condições climáticas da atual safra.